Quem dizem os homens que eu sou? A esta pergunta foram dadas várias respostas por parte dos apóstolos. Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Hoje essa pergunta também se faz a respeito de Jesus. Quem é Jesus? E muitos dirão, bom, Jesus Cristo foi um grande homem, foi um grande revolucionário, outros dirão que foi um grande filósofo, outros que foi um espírito muito evoluído, outros que foi um sonhador, enfim, outros fundador de uma religião. Aparecerão muitas coisas falando a respeito de Jesus. Essa pergunta Jesus fez aos apóstolos e também havia burburinhos lá a respeito dele. Mas será que é a resposta verdadeira? E Jesus então pergunta de novo, e vocês, e vós? Quem dizeis que eu sou? Vós que estáis aqui comigo, me acompanhando, vivendo comigo, comendo comigo, andando comigo, ouvindo, vendo o que eu faço. E vós, quem dizeis que eu sou? E tomando a palavra, São Pedro disse, vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquela profissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, o termo Cristo significa o ungido, e como se ungiam os sacerdotes, os profetas e os reis, ao Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o Messias, tu és o ungido do Senhor, o profeta por excelência, o Deus feito homem, o Filho de Deus vivo, o Deus feito homem, o ungido, o profeta, o sacerdote, o rei. E Jesus então disse, bem-aventurado és tu, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Aí muda o nome dele. E eu te digo que tu és Pedro, Quefas, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai. Pai escolheu a ti, para sobre ti eu edificar a minha igreja. Aí nós temos umas verdades muito importantes a meditarmos, com relação à igreja de Cristo. Aparecem muitos grupos, como eu disse, falando de Jesus como pessoa, e aparecem outros falando de igrejas de Jesus, várias, uma igreja tal, outra igreja aqui, outra acolá. E na história, quantas denominações apareceram e aparecem ainda com a Bíblia na mão e dando uma interpretação muitas vezes subjetiva e pessoal dos evangelhos e pregando e falando. Outros dizem que Jesus não pregou religião alguma, outros que não fundou igreja alguma, que Jesus pregou, ensinou, depois fizeram, os homens é que fizeram a igreja, ou seja, várias opiniões apareceram na história, inclusive dentro da nossa própria igreja. O que é que Jesus fez então? Ele fundou uma igreja. E que igreja é essa? Que características ele deu a essa igreja? Como é que se faz parte dessa igreja? Qual é a posição daqueles que são membros da igreja? É importante nós olharmos, que a maioria pelo menos, recebeu a igreja já pronta. Quer dizer, nasceu dentro da igreja católica, viveu toda a sua vida católica e é um católico de tradição. Isso é bom. Só que nós estamos num tempo em que os católicos não podem ser mais católicos só de tradição. Tem que ser católico por convicção. Tem que seguir a Nosso Senhor por convicção. E isso vai se exigindo diante da sociedade moderna cada vez mais. Eu sou católico, entrei na igreja católica, vivo a minha identidade católica, então tenho que ter convicção católica. Mas vejamos como foi isso. Cristo fundou uma igreja. Ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
O termo que ele usou foi a palavra eclésia, que significa assembleia. Fundarei a minha assembleia. Só que no tempo de Cristo, esse termo assembleia ou eclésia tinha um sentido muito claro. Era a assembleia do povo diante do seu Deus. Portanto, quando Cristo disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele coloca esta igreja como este povo reunido em torno dele. E ele compara isso à figura de um edifício que tem um alicerce, que tem colunas e que tem pedras. São Pedro, numa das suas cartas, vai dizer, vós sois o povo de Deus, nação santa, sois pedras vivas desse edifício. Portanto, a igreja tem uma estrutura visível. Não é uma igreja só interior, como queria Lutero. Não é uma igreja apenas espiritual. Ela tem uma estrutura visível, com alicerce, com uma pedra sobre a qual ela é construída, com colunas, que são os apóstolos, que essa pedra é Pedro, o nome já diz, né? As colunas são os apóstolos, com pedras vivas que constroem esse edifício que somos nós. E é interessante que São Pedro diz, vocês são essas pedras vivas. São Paulo já usa uma outra figura, que também é muito significativa, que é a figura do corpo, né? Cristo é cabeça do corpo e vós sois os membros. Então nos compara. E como Pedro fala que é um edifício, seguindo o que Jesus tinha comparado a um edifício, dentre outras comparações, Paulo diz, nós somos um corpo, o corpo místico de Cristo, do qual ele é cabeça, nós somos os membros. Mas é um corpo vivo em que há intercomunicação dos membros entre si e de todos os membros com a cabeça. E Cristo deixou como seu representante da cabeça, é claro, aquele que é o Pedro e depois os seus sucessores. E nós vamos ver isto já depois da ressurreição, quando Cristo aparece aos apóstolos lá no lago de Genezaré, que há uma segunda pesca milagrosa, Jesus ressuscitado. Eles reconhecem Jesus lá do meio do mar, é o Senhor, vem e já encontram já na areia uma fogueira, um braseiro com peixe assado. Jesus ali já come com eles, evidentemente mostra que tinha ressuscitado, que era o seu corpo realmente, não precisava comer, um corpo ressuscitado, mas de qualquer forma está ali com eles. Depois Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que a esses? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E pergunta uma segunda vez, e na terceira vez Pedro já se entristece, e diz, Senhor, vós sabeis tudo, vós sabeis que eu vos amo. E Jesus sempre, a cada vez, dizia, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Santo Agostinho, fazendo a leitura desse texto, ele diz que Jesus exige de Pedro ali um amor muito grande, a ponto de haver uma união de corações. Tu me amas? Sim, eu te amo. Então essa união de Pedro com Jesus, essa união de amor de Pedro com Jesus, que é uma exigência de Jesus, porque Pedro havia negado 3 vezes ali faz uma profissão de amor. Aquela arrogância de Pedro, aquele orgulho de Pedro foi pisado pelo seu próprio pecado e ele chora amargamente isso. Agora já está ali, né, espiritualmente ressuscitado por causa do perdão que nosso Senhor deu. Ele com humildade, sim, Senhor, o Senhor sabe de tudo, sabe que eu amo. E Jesus então cobra para dar a Pedro esse primado, apacenta. Jesus cobra esse amor. Esse amor. E esse amor significa, continua Santo Agostinho, que apacenta os meus cordeiros, significa faz isso por mim. Faz isso em meu nome. Faz isso em meu lugar. Seja a minha presença apacentando. Essa interpretação muito linda que dá Santo Agostinho, quando fala esse apacenta os meus cordeiros. Portanto, o que nós vemos aí? Cristo cabeça e nos deixa Pedro
para apacentar, como cabeça, os membros. Assim é a Igreja de Cristo, que tem uma estrutura, que é uma sociedade visível, como uma sociedade que é uma sociedade humana, nos seus membros, mas divina na sua essência, que é o povo, o novo povo de Deus. O antigo era Israel, nós somos esse novo povo de Deus. Passamos a fazer parte desse povo pelo batismo, nos alimentamos desse povo, da própria graça de Deus que vem a nós, pelos sacramentos. Também recebemos o alimento da palavra de Deus, que vem para nós, e somos como que conduzidos por aqueles que Cristo colocou para reger e pastorear esse rebanho. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. E essa igreja tem um tríplice poder, e Cristo mostra exatamente quando ele diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, tem o poder de ensinar. Ensinar e observar tudo aquilo que eu vos ensinei, fazer de todos discípulos meus. Tem o poder de governar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o poder de santificar. É o tríplice poder que tem a igreja: ensinar, governar, é o poder de regime, e santificar. Assim é a nossa igreja: um corpo, uma família, um povo, uma barca de Pedro, um edifício. Todos somos membros. Essa igreja, como eu disse, ela é divina na sua essência, portanto ela é santa. Não se pode dizer que a igreja é pecadora. Hoje tem alguns que dizem: a igreja é santa e pecadora. Está errado isso. A igreja é santa e tem pecadores, porque o pecado não faz parte da igreja. Faz parte da igreja do ser humano, o homem, mas o pecado não. Como o pecado não faz parte da vida do cristão, é algo que está se intrometendo na nossa vida e que nós temos que expulsar. Os cristãos, lá nas epístolas da igreja primitiva, eram chamados de santos, os santos de Jerusalém. Por quê? Porque receberam o sacramento. E os sacramentos são santos. Receberam a palavra de Deus e a doutrina, que é santa. E tinham uma predestinação à vida eterna. Portanto, a igreja, como tal, ela é santa, mas necessitada de fazer penitência por causa dos pecados dos seus filhos. Por isso a igreja anualmente programa tempos de penitência para nós. A Quaresma é um exemplo, o Advento é outro exemplo. As sextas-feiras do ano, dias de penitência, exatamente porque a igreja necessita fazer essa penitência por causa dos pecados dos seus filhos. Mas Jesus fala uma outra frase muito importante, e diz para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Cristo disse isso? Porque as portas do inferno iriam tentar destruir a igreja. Porque o diabo iria tentar destruir esta barca, este edifício, esta família. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele iria tentar. E como nós vemos em toda a história da igreja, até hoje, desde o início até hoje, vemos quantas perseguições a igreja sofreu. No início, os primeiros séculos, meu Deus do céu, 300 anos de muitas perseguições. São Pedro morreu numa dessas perseguições, no ano 67, ele, depois São Paulo, exatamente por causa da perseguição de Nero, que coloca fogo em Roma e culpa os cristãos, e Pedro morre nessa época, martirizado, de cabeça para baixo, exatamente no circo de Nero. Paulo é degolado, um pouco fora da cidade,
E quantos cristãos, durante aqueles 300 anos, foram jogados às feras, às masmorras, degolados, foram queimados, crucificados, degredados, assados na brasa, como um São Lourenço, por exemplo, né? Perseguidos. A igreja sempre sofreu essas perseguições. Quando diminuíram as perseguições no ano 313, que Constantino declara a liberdade de culto no Império Romano, a igreja começa a ser perseguida por dentro. Aí vem as heresias. Primeiro vem o gnosticismo, e depois, da época de Constantino, já vem o arianismo, que foi feito por um padre Ario, ou Ário, lá de Alexandria, no Egito, negando a divindade de Jesus. E quanta gente esse homem levou, inclusive muitos bispos, muitos sacerdotes, muita gente, muito povo. Era perseguição interna. E quanta luta a igreja teve que ter nessas primeiras grandes heresias contrárias ao próprio Cristo. E a igreja sempre respondendo com concílios. O credo que nós rezamos na missa foi feito nessa época, no ano 325, para responder a essa heresia contrária à divindade de Cristo. Por isso usa aqueles termos: consubstancial ao Pai. Ele, por amor de nós homens, por nossa salvação, desceu do céu, se encarnou para mostrar que é Deus. E nós nos ajoelhamos nessa hora para mostrar que nós cremos que Ele é Deus, o nosso ato de adoração. Então, para vocês verem como a igreja foi perseguida, e isso em toda a história, né? Depois a gente vai ver, mesmo na Idade Média, depois vem os muçulmanos, vem a perseguição de fora de novo, depois vem o renascimento, aquele espírito mundano entra na igreja, né? Depois vem o protestantismo, grandes perseguições, existe uma rachadura no cristianismo, né? Depois vem a Revolução Francesa, o liberalismo, o modernismo, depois no século XX o comunismo, milhares de cristãos, milhares de católicos foram assassinados, martirizados, e hoje estamos vendo também isso. Por um lado perseguem de fora, por outro lado por dentro, né? E assim a gente vai. Mas a igreja, ela sempre vai vencer. Sempre sairá vencedora, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe essa unidade no tempo, essa unidade de doutrina. Então, até que eu falei aqui, nós rezamos o credo, que foi feito, já fundado em toda a tradição, no ano 325. Olha que unidade no tempo, não é? Unidade de doutrina, unidade de culto, a mesma Eucaristia, os mesmos sacramentos, unidade de governo, a mesma estrutura hierárquica, Papa, os bispos, os presbíteros, os diáconos. E isso mostra que a igreja, ela vem sendo cuidada, né, pelo próprio Jesus Cristo, que dá essa garantia de fidelidade apesar das perseguições, apesar do demônio usar dos seus asseclas para destruir a igreja. Essa promessa Jesus cumpriu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que isso exige de nós, né? Como eu disse, nós somos um corpo, somos membros desse corpo. Então, na igreja, todos nós somos corresponsáveis por ela. Todos nós temos o mesmo compromisso com Deus, cada um na sua condição, seja clérigo, o padre, o bispo, o diácono, seja leigo, vocês. Todos nós somos participantes da igreja e somos corresponsáveis. E qual é o nosso primeiro compromisso na igreja? É ser santo. É buscar a santidade. Buscar viver a própria identidade católica, como fiel que ama a igreja, apesar das dificuldades, apesar dos maus exemplos de alguns membros, apesar de alguns escândalos que possam acontecer. A igreja, ela é divina. E Cristo está cuidando dela, e é ali que está a minha casa, é ali minha família. Por isso eu não vou ficar falando mal da igreja, porque eu falo mal da minha família. Por isso eu vou amar a minha igreja, apesar das dificuldades que ela enfrenta. Vou rezar por ela, porque vou amar, vou defender, porque é minha igreja, é a igreja de Cristo.
Existem muitas falsas que passam por aí, mas a minha não, é de Cristo, eu tenho certeza disso. O próprio Jesus me mostra isso, e a história me mostra que é essa a igreja que vem lá de Nosso Senhor. Então eu tenho que amar, tenho que servir, tenho que fazer com que ela cresça, fique cada vez mais bonita, né, cada vez maior, que mais e mais pessoas vivam esse cristianismo. E eu tenho que procurar viver, não querer agradar aos outros, mas querer agradar a Nosso Senhor, viver essa minha identidade católica. E vou começar a viver na minha família. Nesses tempos que nós estamos enfrentando agora, mais e mais se exige que a família procure viver autenticamente a sua fé. Faça uma verdadeira igreja doméstica, em que tenha tempo para oração, tempo para falar coisas boas, para ajudarem uns aos outros, para se perdoarem mutuamente, para não guardarem mágoa uns dos outros, para caminharem, se apoiarem, praticarem as virtudes. Eu posso dizer para vocês, com toda certeza, nós não sabemos o futuro do mundo depois agora dessa pandemia. Deus é que sabe. Mas uma coisa é certa, né? A família vai ser a nova arca de Noé, onde vocês vão encontrar o verdadeiro refúgio. Então procurem viver isso. Procurem viver isso. Né? E procurem viver de modo autêntico. E vamos trabalhar para que no futuro nós tenhamos todos os que seguem Nosso Senhor, todos juntos, na mesma igreja de Nosso Senhor. Todos sob um só pastor, todos formando um só rebanho. Pelo fato de nós sermos católicos, não devemos achar que nós somos melhores do que os outros. Muito pelo contrário, nós temos aí um grande compromisso. Compromisso de trabalhar por Nosso Senhor, pelo nosso testemunho, e compromisso de atrair para Nosso Senhor o maior número de almas possível, principalmente pelo nosso testemunho, para que todos possam encontrar na Santa Igreja, né, que tem que é a Igreja de Cristo. O texto que se usa mais hoje que subsiste na Igreja Católica, mas esse subsiste aí tem um sentido, não é que sobrevive, mas no sentido que encontra aí a sua existência plena, porque embora existam elementos da Igreja de Cristo fora deste corpo, todos eles impulsionam para essa unidade católica. E nós temos que buscar isso, para que tantas e tantas pessoas possam, seguindo a Jesus Cristo, sob um só pastor, um só rebanho, unidos, e dessa forma todos possam esperar que quando o nosso Senhor voltar, estamos todos juntos. Então, nesse dia da festa de São Pedro e São Paulo, solenidade de Pedro e Paulo, pensamos pela Santa Igreja, pensamos pelo Santo Padre o Papa, pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes e diáconos, por todos aqueles que trabalham em prol da Igreja, trabalham em prol do Evangelho, para que Nosso Senhor possa nos conduzir a todos, nos guiar a todos no caminho da santidade, e a cada um procure viver essa santidade de vida de acordo com o que Nosso Senhor deseja para nós. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora então de pé, professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,